Já reparou que quanto mais você corre atrás, mais ele se distancia. Mas quando você decide cuidar de si mesma e simplesmente para, ele volta? Isso não é mágica. É psicologia, é neuroquímica, é Jung na veia. O ego masculino não responde à disponibilidade infinita. Ele responde ao mistério, ao valor, ao território que ele sente que pode perder. Homens perseguem o que valorizam. Meninos desejam o que domina o ego. E existe uma diferença brutal entre ser desejada e ser usada. A ciência comprova. Dopamina, o neurotransmissor do desejo, dispara no desafio, não na certeza. Quando você implora amor, você entrega poder. Quando você se escolhe, você se torna a escolha. E aqui está o ponto que ninguém te contou. O silêncio transforma mais do que 1000 mensagens. Não nele, em você. Porque toda mulher que para de perseguir começa a perceber quem realmente é. Jung dizia que tudo o que você não torna consciente te controla como destino. Quantas vezes você correu atrás porque tinha medo de ficar só? Quantas vezes aceitou migalhas porque não sabia que era pão? Mas quando você encontra sua identidade em Deus, você não implora, você inspira, você não corre atrás, você atrai. E quando uma mulher está plena, segura e inteira, homens maduros se aproximam, narcisistas fogem, porque não conseguem manipular quem conhece seu valor. Prepare-se. Nos próximos minutos você vai entender por que se afastar não é jogo, é identidade. E porque o seu silêncio pode ser o começo do milagre que você estava orando. Ei, se você está aqui é porque algo dentro de você já sabe. Perseguir não funciona. Antes de continuar, clica no like, porque esse vídeo vai mexer com verdades que poucos têm coragem de falar. E inscreva-se no canal, porque aqui a gente mergulha fundo na psicologia e espiritualidade que transforma mulheres. E se você quer fazer parte dessa jornada de forma ainda mais próxima, considere se tornar membro do canal. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos que vão acelerar sua transformação. Tem um momento na vida de toda mulher em que ela simplesmente para. Para de enviar aquela mensagem, para de inventar desculpas para aparecer onde ele está, para de checar se ele visualizou, para de validar homem que não a valoriza. E sabe o que acontece nesse silêncio? Algo que a ciência, a psicologia e a sabedoria milenar já confirmaram. Ele começa a te caçar, mas não é magia, não é sorte e definitivamente não é joguinho. É algo muito mais profundo, muito mais poderoso, muito mais transformador. É sobre quem você se torna quando para de correr atrás. É sobre a mulher que emerge quando você entende que Deus não te criou para implorar por amor. Ele te criou para ser amada com dignidade. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, dedicou décadas estudando o inconsciente humano. E ele descobriu algo revolucionário sobre a dinâmica masculino-feminino. Existe uma dança arquetípica, ancestral, gravada no inconsciente coletivo. O masculino persegue, o feminino atrai. Quando você inverte isso, quando você, mulher, começa a perseguir, você não está apenas mudando papéis, você está violando uma lei psicológica profunda e seu sistema emocional sabe disso, por isso dói tanto, por isso parece errado, porque é. Mas antes de mergulharmos na ciência, na psicologia junguiana e na sabedoria espiritual que vai transformar como você enxerga relacionamentos, eu preciso que você entenda uma coisa. Isso não é sobre manipular homens. Isso é sobre você se encontrar. Porque uma mulher que persegue não está buscando um homem, ela está fugindo dela mesma. E quando você para de fugir, quando você finalmente olha para dentro e encontra Deus ali, tudo muda. Não só com Ele, com você. A primeira coisa que você precisa entender é a neurociência da perseguição. Seu cérebro e o dele foi moldado por milhões de anos de evolução. E existe um sistema muito específico que governa o desejo, a dopamina. Você já ouviu falar dela?
Dopamina é o neurotransmissor do prazer, da recompensa, da busca. É o que faz o cérebro querer. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Dopamina não dispara com o que você já tem. Ela explode com a possibilidade, com a incerteza, com o que você ainda está perseguindo. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo na mesma hora, sempre mostrando que ele é prioridade, enquanto você claramente não é a dele. O que acontece? O cérebro masculino te categoriza como conquistada, sem desafio, sem incerteza, sem disparo de dopamina. E sem dopamina, sem desejo. É brutal, mas é real. Não é porque ele é cruel, é porque o cérebro dele, como o seu, como o de todo ser humano, foi programado para buscar, não para manter o que já possui sem esforço. Jung chamava isso de a sombra do desejo. Ele dizia que o que você mais quer é exatamente o que você projeta como inatingível. E no momento em que algo se torna plenamente acessível, o inconsciente perde interesse. Não é romântico, não é bonito, mas é psicologia pura. E você precisa saber disso porque, enquanto você não entender como o desejo funciona, você vai continuar perseguindo homens que te tratam como opção. Agora, respira fundo porque aqui vem a parte que vai libertar você. Quando você para de perseguir, algo muda no sistema límbico dele. A amígdala, aquela parte primitiva do cérebro responsável por ameaças e recompensas, entra em alerta. Por que ela parou? O que mudou? Eu perdi o valor? E de repente, você sai da categoria conquistada e entra na categoria incerta. E incerteza dispara dopamina, dispara desejo, dispara perseguição. Comentários aqui. Você já passou por isso? Ele te ignorava até você parar de correr atrás? Conta nos comentários. Mas existe uma diferença brutal. E é aqui que a maioria das mulheres se perde. Existe uma diferença gigante entre se afastar por estratégia e se afastar por identidade. Se você está parando de perseguir para conquistá-lo de volta, você ainda está na carência. Você ainda está no jogo. E ele vai sentir isso. Porque homens, principalmente os narcisistas, principalmente os tóxicos, têm um radar apuradíssimo para a carência. Eles farejam fragilidade emocional, como tubarões farejam sangue. Jung falava sobre isso quando descrevia os complexos. Um complexo é um nó emocional inconsciente que te faz reagir de formas automáticas, irracionais, repetitivas. Quantas vezes você já disse, nunca mais vou correr atrás de homem, e uma semana depois estava mandando mensagem de novo? Quantas vezes você jurou que ia se valorizar e acabou aceitando migalhas? Isso é o complexo atuando. É a ferida emocional que ainda não foi curada. E enquanto essa ferida estiver aberta, você vai perseguir. Não porque quer, mas porque seu inconsciente está tentando consertar algo do passado através do presente. A neurociência moderna confirma isso através do estudo dos padrões de apego. Se você cresceu sentindo que precisava merecer amor, que precisava ser boa o suficiente para ser amada, que precisava fazer algo para ser valorizada, seu cérebro desenvolveu um apego ansioso. E apego ansioso faz o quê? Persegue, implora, valida, aceita menos. Porque o sistema límbico está em constante estado de alarme. Se eu parar de tentar, eu vou ser abandonada. Isso não é fraqueza, isso não é defeito. Isso é o sistema emocional que você construiu para sobreviver. Mas aqui está a verdade que vai te libertar. Deus não te criou para sobreviver em relacionamentos. Ele te criou para florescer. E você só floresce quando está plantada nele, não em homem nenhum. Qual dessas feridas você reconhece em você? Escreve nos comentários. Às vezes, nomear a dor já é o começo da cura. Agora vamos falar sobre o ego masculino. E aqui você precisa prestar muita atenção porque existe uma linha fina, mas essencial, entre ego saudável e ego narcisista. Um homem com ego saudável, um homem de verdade, um homem maduro emocionalmente. Quando você se afasta,
ele reflete, ele pensa: o que eu fiz? Como eu contribuí para isso? Ela merece melhor e eu preciso ser melhor. Esse homem vai te procurar, não com o ego ferido, mas com intenção. Ele vai querer conversar, ele vai querer entender, ele vai querer consertar. Não porque o ego dele não aguenta a rejeição, mas porque o coração dele reconhece seu valor. Já o narcisista, quando você se afasta, ele ataca. O ego narcisista não suporta perder controle. Então ele vai fazer uma de duas coisas. Ou ele volta com intensidade exagerada, mas temporária, para te reconquistar e reestabelecer o controle, ou ele te pune, te ignora de propósito, desvaloriza você publicamente, arranja outra rápido só para te mostrar que você não era tão especial assim. Porque para o narcisista, você não é uma pessoa, você é uma fonte de abastecimento emocional. E quando você corta o abastecimento, ele entra em pânico narcisista. Jung estudou isso profundamente quando falava sobre a inflação do ego. Ele dizia que um ego inflado, seja por traumas, seja por imaturidade, não consegue lidar com a realidade. E a realidade é: você tem valor, você merece dignidade, você não é obrigada a ficar onde não é valorizada. Quando um homem maduro ouve isso, ele cresce. Quando um narcisista ouve isso, ele te destrói. Ou tenta. E aqui está o teste definitivo. Quando você para de perseguir, observe a reação dele. Se ele volta com raiva, com cobrança, com quem você pensa que é, com você mudou, você está estranha, você não é mais a mesma. Minha querida, corre. Porque o que ele está dizendo nas entrelinhas é: como você ousa não me servir mais? Como você ousa ter limites? Como você ousa se valorizar? Esse homem não te ama. Ele ama o controle que tinha sobre você. Mas se ele volta com humildade, com eu percebi que te tratei mal, eu quero fazer diferente, me dá uma chance de te mostrar que eu sou capaz de te valorizar. Aí você tem um homem, não um menino, não um narcisista, um homem. E homens assim existem. Mas você só vai atrair eles quando estiver inteira. Porque homem de verdade não quer mulher quebrada para consertar. Ele quer mulher plena para caminhar junto. E isso me leva à parte mais importante desse vídeo. Você não pode parar de perseguir se você não tiver para onde ir. Entende? Se sua vida inteira gira em torno dele, se toda a sua autoestima depende da atenção dele, se toda a sua felicidade está condicionada à aprovação dele, você não vai conseguir se afastar. Não de verdade. Você vai tentar. Vai durar 3 dias, 1 semana, talvez 1 mês se você for forte. Mas eventualmente a carência vai vencer, porque você não tem sustentação interna. Jung chamava isso de individuação. É o processo de se tornar quem você realmente é, separada de todas as projeções, expectativas e papéis que o mundo colocou em você. É o processo de olhar para dentro e perguntar: quem sou eu sem ele? Quem sou eu sem a validação externa? Quem sou eu sozinha com Deus? E quando você responde essa pergunta, quando você realmente se encontra, você não precisa mais perseguir, porque você já está completa. A Bíblia não usa o termo individuação, mas fala exatamente sobre isso. Quando Deus diz: aquieta-te e sabe que eu sou Deus, Ele está te convidando para esse processo. Aquietar não é parar de se mexer, é parar de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. É parar de correr atrás de homem, de aprovação, de validação, de amor condicionado e, finalmente, descansar na verdade de que você é amada, incondicionalmente, completamente, eternamente, por Deus. E quando você entende isso, não intelectualmente, mas visceralmente no fundo da alma, tudo muda. Você não para de perseguir porque estratégia funciona. Você para porque você finalmente sabe quem você é. E quem você é não persegue, não implora, não aceita migalhas, porque você conhece seu valor. E seu valor não é negociável.
Se você está nesse processo de se encontrar, de se completar em Deus, comenta aqui: eu sou completa. Vamos criar uma corrente de mulheres que se valorizam. Agora, vamos falar sobre algo que a neurociência descobriu recentemente e que muda completamente como você deve enxergar relacionamentos: espelhamento emocional. Existe um sistema no cérebro chamado neurônios espelho, que faz você sentir o que a outra pessoa está sentindo. É por isso que quando você está perto de alguém ansioso, você fica ansiosa. Quando você está perto de alguém em paz, você sente paz. Inconscientemente vocês se espelham, e aqui está a bomba. Quando você está perseguindo, quando você está em carência, quando você está desesperada por atenção, ele sente isso. Os neurônios espelho dele captam sua ansiedade. E sabe o que a ansiedade desperta nele? Fuga. Porque ninguém quer ficar perto de energia ansiosa. É desconfortável, é pesado, é sufocante. Então ele se afasta. Não porque ele não gosta de você, mas porque o cérebro dele está fugindo da energia que você está emitindo. Mas quando você para, quando você respira, quando você se centra em Deus, encontra paz interior, constrói uma vida que não depende dele. Sua energia muda, você emite paz, você emite segurança, você emite completude, e os neurônios espelho dele captam isso também. E sabe o que paz, segurança e completude despertam nele? Atração, desejo, respeito, porque todo ser humano é naturalmente atraído por pessoas inteiras. Jung dizia que, até você tornar consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Quantas vezes você atraiu o mesmo tipo de homem? Quantas vezes você repetiu o mesmo padrão? Quantas vezes você terminou em pedaços se perguntando: por que sempre acontece isso comigo? Porque você estava operando no inconsciente, você estava emitindo a frequência emocional da carência. E carência atrai predador ou negligência. Sempre. Mas quando você torna isso consciente, quando você finalmente entende como sua energia emocional afeta o que você atrai, você pode mudar. Não da noite para o dia, não sem esforço, mas pode. E é aí que começa a transformação real. Existe um conceito junguiano chamado ânima e ânimos. Jung dizia que todo homem tem um lado feminino inconsciente, anima. E toda mulher tem um lado masculino inconsciente, ânimos. E a forma como você se relaciona com seu ânimos determina o tipo de homem que você atrai. Se seu ânimos é forte, saudável, integrado, você atrai homens fortes, saudáveis, integrados. Mas se seu ânimos é fraco, ferido, abandonado, você atrai homens fracos, feridos que te abandonam. E aqui está a verdade difícil. Quando você persegue um homem, você está com o ânimos ferido, porque um ânimos saudável não persegue. Ele protege, ele discerne, ele estabelece limites, ele diz não quando necessário. Seu ânimos é a parte de você que deveria te defender emocionalmente. Mas se você cresceu sem proteção emocional, se você foi ensinada que mulher tem que se esforçar para ser amada, se você aprendeu que seu valor está em agradar, seu ânimos foi ferido e agora adulta, você atrai homens que continuam ferindo essa parte de você. A cura começa quando você para de perseguir, porque parar de perseguir é o primeiro ato de respeito ao seu ânimos. É você dizendo: eu mereço ser perseguida, eu mereço ser valorizada, eu mereço ser escolhida com intenção, não por desespero. E quando você faz isso, quando você finalmente honra essa parte masculina dentro de você, você começa a atrair homens que honram a parte masculina saudável deles também. Porque veja bem, um homem com ânima integrada, ou seja, um homem que está em paz com sua sensibilidade, com suas emoções, com seu lado vulnerável, esse homem não tem medo de mulher forte. Ele não se sente ameaçado por mulher que se valoriza. Pelo contrário, ele é atraído por isso, porque ele sabe que mulher segura não vai destruí-lo emocionalmente. Ela vai caminhar ao lado dele, não em cima dele.
Quantas de vocês já atraíram homens fracos porque estavam com o ânimo ferido? Comenta, eu estou curando, se você está nesse processo. Vamos falar sobre algo que pouquíssimas pessoas entendem, a diferença entre solidão e solitude. Solidão é vazio, é desespero. Eu preciso de alguém porque não consigo ficar comigo mesma. Já a solitude é paz, é plenitude, eu estou bem comigo mesma. E se alguém vier, ótimo, mas se não vier, eu continuo inteira. A mulher que persegue está em solidão. A mulher que atrai está em solitude. E a neurociência explica por quê. Quando você está em solidão, em carência emocional, seu sistema nervoso está em constante estado de alerta. A amígdala está hiperestimulada. O cortisol, hormônio do estresse, está alto. E nesse estado, você toma decisões ruins. Você aceita menos, você se apega a qualquer migalha, você interpreta desinteresse como mistério, você justifica comportamento tóxico como ele está com medo de se entregar, porque seu cérebro não está pensando, ele está sobrevivendo. Mas quando você está em solitude, em plenitude emocional, o sistema nervoso está regulado. O córtex pré-frontal, responsável por decisões racionais, está ativo. Você consegue pensar com clareza, discernir, ver bandeiras vermelhas, estabelecer limites, sair quando necessário. Porque você não está operando do medo de ficar sozinha. Você está operando da certeza de que estar sozinha é melhor do que estar mal acompanhada. E Deus te preparou exatamente para isso. As Escrituras falam sobre a mulher virtuosa. E sabe qual é a característica principal dela? Ela não tem medo. Fortaleza e dignidade são seus vestidos e se ri do dia de amanhã. Ela não está ansiosa. Ela não está desesperada. Ela não está perseguindo. Ela está firme, porque ela sabe quem ela é em Deus. E quando você sabe quem você é nele, você não precisa de homem nenhum para te completar. Você já está completa. O homem certo vai somar, não preencher. Agora, aqui está algo que pode ser difícil de ouvir, mas é libertador. Nem todo homem que volta quando você para de perseguir merece você. Muitos voltam porque o ego não aguenta. Muitos voltam porque perderam o controle. Muitos voltam porque viram você se reconstruindo e querem destruir de novo. Você precisa aprender a discernir. Jung falava sobre a sombra projetada. Muitas vezes, o que você vê nele não é quem ele realmente é quem você precisa que ele seja. É a projeção do seu ideal de homem sobre um homem real que não está à altura. E quando ele volta, depois que você para de perseguir, você precisa perguntar: ele está voltando porque reconheceu o meu valor ou porque perdeu o controle sobre mim? Se for a segunda opção, minha querida, continua andando, porque o homem que te quer por controle não te ama, ele te usa. A neurociência chama isso de intermittent reinforcement, reforço intermitente. É a mesma técnica usada em máquinas caça-níqueis. Elas não te dão prêmio sempre, mas de vez em quando. E isso vicia mais do que recompensa constante, porque seu cérebro fica em constante expectativa. Será agora? Será agora? E quando finalmente vem a recompensa, quando ele finalmente te dá atenção depois de semanas te ignorando, o disparo de dopamina é gigantesco. Você sente euforia e seu cérebro registra: então se eu insistir, eventualmente ele vai me valorizar. Não, ele não vai. Isso é vício, não é amor. E você precisa quebrar o ciclo. Como? Deixando de responder ao reforço intermitente, deixando de aceitar migalhas como se fossem banquete, deixando de voltar toda vez que ele te joga uma atenção básica. Você vale mais que isso. E quando você realmente acredita nisso, você não volta. Se você já caiu nessa armadilha do reforço intermitente, comenta: nunca mais. Vamos nos fortalecer juntas. Vamos falar de um conceito profundo. A mulher que Deus está preparando. Não é a mulher perfeita, não é a mulher que nunca erra, não é a mulher que nunca sentiu carência, que nunca perseguiu, que nunca se perdeu em relacionamento tóxico. Não,
A mulher que Deus está preparando é aquela que, depois de se perder, se encontra. É aquela que, depois de se quebrar, se reconstrói. Mais forte, mais sábia, mais inteira. Existe uma passagem nas Escrituras que diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui suas dores, suas decepções, seus erros relacionais. Cada homem que te desvalorizou te ensinou a se valorizar. Cada homem que te abandonou te ensinou que Deus nunca abandona. Cada homem que te fez perseguir te ensinou que você não foi criada para correr atrás. Você foi criada para ser perseguida por quem reconhece seu valor. E quando você entende isso, quando você finalmente aceita que tudo, absolutamente tudo, estava te preparando para esse momento em que você para de perseguir e começa a escolher com sabedoria, você não sente raiva, você sente gratidão, porque cada ferida te trouxe até aqui. Até essa versão de você que não aceita mais menos, que não implora mais, que não se diminui mais. Essa versão que está firme em Deus e, por isso, firme em si mesma. Jung dizia que não há luz sem sombra, não há totalidade psíquica sem imperfeição. Você precisou da dor para amadurecer. Você precisou da rejeição para valorizar quem te escolhe. Você precisou do abandono para encontrar aquele que nunca abandona. E agora? Agora você está pronta, não para qualquer homem, para o homem certo. E o homem certo, ele reconhece a mulher certa. Sabe como? Pela frequência emocional. Existe uma energia que mulheres plenas emitem e que homens maduros reconhecem instantaneamente. Não é arrogância, não é frieza, é certeza, é paz. É eu sei quem eu sou, sei o que mereço e não negocio isso. E homens de verdade, homens com caráter, com maturidade emocional, com estabilidade interior, esses homens são magneticamente atraídos por isso. Porque veja bem, um homem maduro não quer uma mulher que depende dele para se sentir completa. Ele não quer ser seu salvador, ele quer ser seu parceiro, e você só pode ser parceira quando está inteira. Quando você tem sua própria vida, seus próprios sonhos, sua própria conexão com Deus. Quando Ele não é o centro do seu universo, Deus é. E Ele, se for o certo, vai orbitar junto com você ao redor desse centro. Não competindo com Deus, mas honrando o que Deus plantou em você. A neurociência chama isso de attached but autonomous. Apegado, mas autônomo. É a capacidade de amar profundamente sem perder sua individualidade, de se entregar sem se anular, de construir junto sem se dissolver. E isso só é possível quando você está completa antes do relacionamento. Porque o que você constrói com o outro nunca pode ser mais forte do que o que você construiu com você mesma e com Deus. Se você está se construindo, se está se fortalecendo, se está se completando em Deus antes de se entregar a qualquer homem, comenta: eu escolho Deus primeiro. Agora deixa eu te contar algo que vai mudar sua perspectiva. Quando você para de perseguir e ele começa a te caçar, você vai ter que decidir se quer ser caçada, porque nem toda a atenção masculina é saudável. Nem todo homem que te persegue depois que você se afasta é homem de verdade. Alguns são apenas narcisistas que não suportam perder o controle. E você precisa ter sabedoria para diferenciar. Como? Observando as ações, não as palavras. Qualquer homem pode dizer: eu mudei, eu percebi seu valor, eu quero fazer diferente. Mas quantos realmente fazem? Quantos demonstram mudança real através de ações consistentes, não apenas promessas emocionadas? Jung dizia que você é aquilo que faz, não aquilo que diz que vai fazer. Se ele diz que mudou, mas continua com os mesmos padrões, não mudou. Ele só melhorou o discurso. E aqui está o teste final: tempo. Não aceite intensidade repentina. Não aceite declarações apaixonadas depois de semanas de negligência. Não aceite "eu percebi que te amo" da noite para o dia. Porque se foi tão fácil te perder, se foi tão fácil te negligenciar, se foi tão fácil te desvalorizar,
A mudança não pode ser instantânea. Mudança real exige tempo, esforço, consistência. E homem de verdade entende isso. Narcisista não. Narcisista quer resultado imediato, porque ele não mudou de verdade. Ele só quer restabelecer o controle. Então, quando ele voltar, se voltar, não ceda imediatamente. Observe, teste, veja se as ações confirmam as palavras. Veja se a mudança é real ou performática. E, principalmente, veja se você ainda quer isso. Porque, às vezes, no processo de parar de perseguir, você descobre que não quer mais ser perseguida por ele. Você descobriu que merece melhor. E está tudo bem. Aliás, está perfeito. Eu quero falar sobre algo que a Bíblia descreve com perfeição, mas que a psicologia moderna está só agora começando a entender. O princípio da semeadura e colheita. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E isso se aplica a relacionamentos de forma brutal. Se você semeia carência, você colhe desvalorização. Se você semeia perseguição, você colhe negligência. Mas se você semeia completude, dignidade, amor próprio, você colhe respeito. Jung tinha um conceito chamado sincronicidade. A ideia de que não existem coincidências, apenas eventos significativamente conectados. E eu acredito profundamente que quando você muda sua energia interna, o universo, Deus, conspira para mudar suas circunstâncias externas. Não é magia, é alinhamento. Quando você finalmente se alinha com quem Deus diz que você automaticamente se desalinha de tudo que não serve mais, inclusive homens que não te merecem. E isso pode ser doloroso, porque às vezes o homem que você mais queria é exatamente aquele que você precisa deixar ir quando você para de perseguir. Porque ele não evolui com você, ele não cresce, ele não reconhece seu valor, e você vai ter que escolher entre voltar para ele e continuar crescendo sem ele. E escolher você mesma, escolher seu crescimento, escolher Deus, é a decisão mais difícil e mais libertadora que você vai tomar na vida. Se você já tomou essa decisão, se já escolheu crescer em vez de voltar, comenta: eu escolhi crescer. Vamos encerrar com a verdade mais profunda de todas. Quando você para de perseguir, você não faz isso para que ele te casse. Você faz isso para se encontrar. E se nesse processo de se encontrar, ele aparecer, transformado, maduro, reconhecendo seu valor, ótimo. Mas se não aparecer, você continua inteira, porque a plenitude não vem dele, vem de você, vem de Deus. Carl Jung passou a vida inteira estudando o inconsciente humano e chegou a uma conclusão revolucionária. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Você passou tempo demais olhando para fora, para ele, para a atenção dele, para a validação dele. E agora é hora de olhar para dentro, de acordar, de se encontrar, de descobrir que você é mais do que seus relacionamentos, mais do que suas feridas, mais do que suas carências. Você é filha de Deus. E isso muda absolutamente tudo. Então, para de mandar mensagem, para de stalkar, para de inventar desculpas, para de aceitar migalhas, para de implorar por amor. E começa a construir. Constrói sua relação com Deus, constrói sua autoestima, constrói sua vida. E quando você estiver inteira, realmente inteira, você vai olhar para trás e agradecer. Não apenas pelos homens que te machucaram, mas pelo momento em que você decidiu parar de perseguir e começar a se escolher. Porque no final das contas, essa jornada nunca foi sobre ele, foi sempre sobre você. E agora eu quero que você faça 3 coisas. Primeiro, curta esse vídeo se ele tocou em algo real dentro de você. Segundo, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque a gente vai continuar mergulhando fundo nessas verdades que transformam. E terceiro, se você quer fazer parte dessa jornada de forma ainda mais próxima, considerar se tornar membro do canal. Você terá acesso a conteúdos exclusivos que vão acelerar sua transformação. E antes de ir, comenta aqui:
O que mais impactou você nesse vídeo? Vamos criar uma rede de mulheres que se fortalecem juntas. Um beijo. E lembre-se, você não foi criada para perseguir. Você foi criada para ser valorizada.